R. Lens Produtora. Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai assistir um testemunho de uma pessoa que foi contra a vontade de Deus. Ela se casou com o seu abusador e foi aí que tudo começou a dar errado. Vem comigo entender essa história. A paz do Senhor, começando mais um episódio do Crente Podcast. Seja muito bem-vindo. Nós estamos com uma convidada hoje muito especial que veio da cidade Atibaia, São Paulo, e hoje ela está aqui para contar o seu testemunho. Mas antes, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeo. E comenta também o que você está achando do Crente Podcast. E você que quer vir aqui contar o seu testemunho, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter o contato do Crente Podcast. Entre em contato, manda seu testemunho para você estar aqui contando. Amém? E vamos lá com a nossa convidada, Andréia Alves. Seja bem-vinda, Andréia Alves. Senhor, amém. Muito prazer. Amém. Glória a Deus, né? Você está aqui hoje para contar o seu testemunho. Amém. E eu pergunto, Andréia Alves, conte qual é o seu testemunho. Posso começar da minha infância? Pode. Então tá. Desde quando eu fiquei sabendo dos meus pais, eles se casaram porque minha mãe ficou grávida de mim. E na gestação, meu pai me rejeitou, né? Porque eles eram de uma igreja, acabaram sendo colocado de banco, normalmente acontece isso, e meu pai me rejeitou na barriga da minha mãe, automaticamente minha mãe me rejeitou também, porque meu pai rejeitava ela, ele não queria ter casado com ela assim do nada, e nisso eu fui gerada debaixo dessa rejeição toda dos meus pais. Nisso eu nasci, e eu consigo me lembrar da parte de 5 anos de idade para frente. Antes disso, eu não me lembro de nada. Lembro que com 5 anos, eu comecei a sofrer abuso de uma pessoa da família. E dos 5 anos até os 9 anos de idade, eu lembro que essa pessoa me molestava. E chegou a molestar uma das minhas irmãs, né? Era bebezinha. Meu Deus. Era bebezinha, ele... Você via? Eu cheguei a ver, Sim. né? Ela era uma bebê de mais ou menos uns 9 meses. Essa pessoa... Muito novinha. Complicado. E aí, eu fui molestada mais ou menos até os 9 anos. Quando eu tava com 9 anos de idade... Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, na época, com a minha avó. E eu sentei, elas estavam num congresso de senhoras, e eu sentei no meio delas. E em vez de eu ir brincar lá fora, eu queria saber o que estava acontecendo lá dentro, porque era muito curioso para mim ver a unção do Espírito Santo, as pessoas, né, ali naquele movimento maravilhoso, né? Que a Assembleia de Deus tem isso, né? Sim. E eu sentadinha do ladinho no meio da avó, assim, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nossa. Com 9 anos de idade. E eu tinha muito essa curiosidade de conhecer quem é Deus, quem é esse Deus que a minha avó tanto ora. E eu tinha aquela curiosidade o tempo todo dela tá falando de Deus, tá falando do Senhor pra mim. E eu me sentia muito oprimida, né? Por conta dos abusos que eu sofria, né? Aí quando eu fui batizada, eu cheguei em casa... E eu ouvi o Espírito Santo me falar. Na época, eu não tinha noção que era o Espírito Santo de Deus. Eu só obedecia aquela voz que falava comigo porque era uma voz que me confortava. Era o único momento que eu tinha de conforto, né?
Porque os abusos eram diários, sempre tinha. Eu morava em um lugar onde era de vários andares em São Paulo, lá no centro de São Paulo. Sim. Tinha muitas pessoas que viviam naquele lugar. Então, a gente tinha as casas e tinha uma escadaria, corredor. Então, tinha muitas casas em volta, né? Naquele prédio. Então, todo mundo tinha contato com todas as crianças que tinham no prédio. Não sei se outras crianças da minha família sofreram abuso, mas eu sei que eu e minhas irmãs, sim. Mas seus pais você nunca falou pros seus pais? Não, Pra sua porque mãe? meu pai era muito rígido, bravo. A gente apanhava muito, então a gente tinha muito medo dele. Sim. Apanhava muito mesmo. Nossa. E a minha mãe era muito fechada. E aí minha mãe não tinha nenhum tipo de amizade com a gente, não conversava. Era sempre ela no canto dela e a gente no nosso. A única pessoa que eu tinha mais contato era a minha avó materna, que era a mãe, né? Que me criou como Sim, filha é mesmo. mãe e avó, né? É, tipo isso. Ela me pegou como filha. E no dia do meu batismo do Espírito Santo, ela tava lá Ai, comigo, foi que lindo. lindo. É. Aí eu cheguei e o Espírito Santo falou assim: protege as suas irmãs. Não fique mais sozinha, de jeito nenhum, com essa pessoa. E protege as suas irmãs. E eu obedeci prontamente. Aí eu já chamei minhas duas irmãs, uma tinha 8 e a outra tinha 7 aninhos. E você tinha 9 E eu anos? tinha 9. Aí eu falei assim, olha, não vamos mais ficar sozinho com essas pessoas ou com essa pessoa, né? Foi essa pessoa, exatamente. Sim, Falou, não uma fique pessoa, sozinha, né? Aí eu peguei e falei para minhas irmãs, eu falei assim, vamos combinar isso? Aí a gente não fica mais sozinha, a gente se protege uma a outra. Ela falou, tá bom. A menorzinha falou assim, tá bom. Assim, muito meu bonitinho. Eu Deus. lembro do rostinho delas, Sim. sabe? Então, sempre quando elas estavam sozinhas, eu tava ali, eu me tornei mãe delas, né? Então, elas estavam sozinhas e eu já tava lá atrás pra ver se elas estavam sozinhas mesmo, se tinha a pessoa perto. E teve uma ocasião que eu vi uma das minhas irmãs e a pessoa tava passando a mão, eu peguei em flagrante. Aí eu falei, olha, se você fizer isso, eu vou falar pra todo mundo. E eu cheguei a conversar com os meus parentes, eles não acreditaram. E eles me forçaram a dizer que era mentira, pra pessoa não ser presa. Porque ela era da família. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Eles me colocaram sob pressão, dizendo, essa pessoa vai ser presa, se for mentira, você vai ser culpada. Só que tudo aquilo que eu vivi, eu não pude nem falar. Eu só queria proteger as minhas irmãs. Então, eu não falei. Eu meio que falei que era uma mentira. E ficou por isso. Aí, passou essa fase da minha infância. Eu me tornei uma pessoa muito fechada, tímida, extremamente tímida. Por conta da minha timidez e por eu me fechar dentro dos abusos, né? Guardar o abuso dentro de mim, eu tive doenças psicossomáticas, que foi uma doença que me causou um dano, uma cegueira temporária. Eu tinha 10 anos, 10 anos começou essa doença. Eu peguei, minha imunidade abaixou. Eu fui uma das crianças da minha família que mais teve doença, mais sofreu acidentes. Meu Deus. De verdade, o diabo tentou tirar minha vida com 3 anos de idade, voltando um pouquinho. Com 3 anos? 3 anos. Eu tava com 3 anos e tinha meus pais, meu tio adotou um cachorro daquela raça capa preta, nem existe mais essa raça. Eu não sei tipo essa raça. Rottweiler, só que ele era muito mais bravo que o Rottweiler. Aí eles colocaram num galinheiro e eu com 3 anos passava na frente do Rottweiler. Sabe aquela tela de galinheiro? Sim. Então, tava na tela e eu passava, ele ficava no corredor da tela, ele ficava paradinho lá, enorme, o cachorro me olhando assim. Eles são grandes. E eu amo bicho. E eu passava na frente e ficava, Bu! Aí ele não se mexia, ele só ficava olhando pra mim. Aí eu passava e fazia, Bu! Eu sei que na terceira vez eu enfiei a mão dentro do negócio do galinheiro, ele veio pra cima, rasgou o meu rosto inteiro. Eu tenho muita cicatriz na cabeça, tenho cicatriz no rosto aqui. Tenho na testa, aqui na cabeça tem uma cicatriz enorme. Então eu quase faleci, ele veio na minha cara mesmo. E aí, não me lembro do resto, só lembro dessa parte. Depois eu sei que eu fui pro hospital e eu desmaiei. Depois disso, nem o processo de cura, não lembro de nada disso. Depois, com 10 anos, eu sofri uma doença chamada toxoplasmose, que é uma doença que te dá cegueira, aí você vai definhando, né?
E eu fiquei dos 10 aos 12 com essa doença sendo tratada. Minha avó materna que cuidou de mim. Ninguém meio que dava importância, né? Sim, seus pais. Meus pais não deram importância porque eles acharam que era cachumba. Porque criou uns nódulos no meu Ficou pescoço inchado. enorme. 2 nódulos enormes, assim. Aí foi crescendo até que ficou enorme mesmo. Aí minha avó falou, não, isso não é cachumba. E me levou pra fazer tratamento. Daí ela descobriu que eu tava com uma doença. E essa doença foi aos poucos me tirando a visão. E aí, de tempos em tempos, eu ficava cega temporariamente, do nada. Eu tava em algum lugar, me dava ficava no nebuloso, e aí eu ficava cega. Ficava durante 1 hora, mais ou menos, cega. Podia estar onde for, na escola, no ônibus. Era de repente. Eu começava a ver que tava ficando nebuloso, eu já pedia socorro e grudava em alguém. Porque eu sabia que eu não ia enxergar durante um bom tempo. Depois dessa 1 hora e meia, mais ou menos, voltava a minha visão aos poucos. E aí me dava uma enxaqueca de em torno de 3 dias, 4 dias que eu não levantava da cama. Porque ao pisar no chão, doía tanto que eu não conseguia nem respirar. Era horrível. Meu Deus. E aí foram dos 10 aos 12. Quando eu completei 12 anos de idade, eu tava na chácara do meu pai. Eu percebi que eu ia ficar cega, aí eu subi na beliche. Eu peguei e falei, vou dormir, que daí a cegueira vai voltar, depois eu já vou estar deitada. E assim, minha mãe não dava importância, porque ela achava que era frescura, da dor de cabeça. Aí eu ficava vários dias lá deitadinha e ninguém dava importância, a não ser minha avó materna. Mas a minha avó materna, nessa época que eu tava com 12 anos, ela já não morava mais comigo, ela morava em outro lugar. Aí nesse dia, eu lembro que eu subi na beliche e falei, vou dormir. E aí eu não vou ficar cega, não vou nem saber. Aí eu orei, eu fiz uma oração simples assim. Eu falei, Deus, eu não nasci assim. Me cura. Eu só falei isso pra Deus. Eu falei isso e fui dormir. E aí depois eu acordei, não estava com dor de cabeça, mas eu nem me liguei, eu fui brincar. Dos 12 anos aos 15 anos que eu fui perceber que eu tinha sido curada. Quando eu tava com 15 anos, eu falei, nossa, nunca mais eu tive aquela dor de cabeça e nem fiquei cega. Deus escutou sua oração. Nossa, aí eu lembrei da minha oração. Sim. E eu fui curada naquele dia. Foi incrível, assim, foi um milagre de Foi um milagre uma oração. de Deus, né? Uma oração simples, mas para Deus não é. É, exatamente. Aí passou, com 15 anos eu tomei a decisão na verdade, desde os 9, né? Eu tomei a decisão de me guardar pra mim ter um relacionamento diante de Deus. Então, eu não namorava, eu não ficava namorando um nem outro. E aí, dos 15, começou aquelas coisas, né? As meninas da igreja chamavam, quer namorar? Eu, não, eu tô esperando. Eu sempre tava naquele posicionamento. Quando eu completei 16 anos, eu conheci um rapaz na igreja onde eu ia. E aí eu me apaixonei por ele. Mas eu não tinha, assim, noção que eu era dependente emocional. Por conta dos abusos na minha infância. Eu não tinha nem noção de quem eu era, na verdade. E quando eu conheci ele, eu via que ele tinha algo muito natural pra mim. Que eu via nele uma pessoa fechada, grosseira. E não era que nem os outros meninos, ele era diferente. Tipo, tinha algo comum pra mim. Então, aquele comum, eu achei que era bom pra mim, entendeu? Sim. Só que era o ruim, na verdade. Eu tava vendo tudo que eu via no abusador. Que falava coisas que não me agradavam. Seus pais, fechado. Né? Meus pais também não eram amigos, então... Não era comunicativo com você. Era a única pessoa que me olhava. Eu olhava, o olhar dele, eu enxergava alguém que pra mim era normal. E todas as vezes que chegava algum rapaz e falava com amor, carinho, me chamava de linda, eu não sei. Eu não achava normal uma pessoa me chamar de bonita, linda, eu me incomodava. Porque eu também não tinha essas palavras. Sim. Só que essa pessoa, logo assim, de cara, já falou pra mim, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido uma palavra assim, nunca. Assim, que eu me lembro, nem a minha avó materna falava, não era comum pra ela também, sabe? Sim. Então, eu não ouvia. E quando ele falou, eu te amo, eu abracei aquela palavra assim, então é isso que eu quero isso. Só que ele abusava de mim em relação às palavras. Ele era extremamente ciumento. A primeira vez que ele teve uma reação de ciúmes foi dali que eu deveria ter cortado e não ter desistido do relacionamento, mas eu achei que era normal. Eu tava conversando com um amigo
E nesse dia, eu brincando, né? Que adolescente é, não, tudo doido, né? Ele tava com uma bala, uma só. Aí eu falei, dá um pedacinho pra mim. E esse amigo meu era amigo dele também, só que ele me conheceu primeiro. E o meu ex-marido depois. Então, eu tinha mais amizade com o rapaz do que com o meu próprio namorado, né? Aí eu falei, me dá um pedacinho de bala. Nisso, ele falou, para com isso. O meu namorado falou assim, para com isso. Aí eu peguei e falei, para, eu quero bala. Aí ele foi, não, mas eu só tenho uma. Ele me sacudiu. Fazia, acho que dias que a gente tava namorando. Ele me sacudiu e depois eu levei aquele susto assim. Aí depois ele me abraçou. Ele sacudiu, falou, para com isso agora. Aí me abraçou. Na hora que ele me abraçou, eu senti o conforto. Então, eu não liguei muito pro que ele fez, entendeu? Sim. E aí, começou os abusos. Aí, as tentativas de ter relação antes do casamento, foi tentando durante 4 meses. Não, porque eu quero me casar virgem, tal. Aí, não, aí foi tentando. Até que eu fiquei tão apaixonada que eu acabei cedendo. Quando eu cedi, ele mudou. Aí ele mudou, ele se transformou em outra pessoa. Ele já não me dava atenção, não me procurava, me deixava, tipo, dias e dias sem falar comigo. Ele me ignorava. E aí, um dos abusos muito grave que eu sofri, assim, que eu também não dei importância, porque eu sempre fui muito maltratada, de verdade. Dentro de casa, com um abusador. Então, pra mim era comum. Eu tava tendo relação, então eu queria me proteger para não ficar grávida. E aí eu fui no posto, peguei os preservativos e eu, toda feliz, fui falar para ele. Falei, olha, eu peguei isso aqui e aí a gente pode se proteger. Ele olhou para mim, eu tava sentada no sofá, ele olhou para mim, abriu um preservativo e esfregou na minha cara. E falou assim, eu sei o que você tá fazendo, você tá querendo ficar com os meus irmãos. Porque eu tava na casa dele. Ele esfregou na minha cara assim, eu não abri minha boca. Eu simplesmente peguei tudo, joguei no lixo, limpei meu rosto e fingi como se nada tivesse acontecido. Nossa. E aí, eu sofri. Aí ele pegou, a gente se separou. E ele foi ficar assim, 1 semana já tava com outra pessoa. Você não chega a casar com ele? Casei. Você casou com ele? Casei. E aí, nesse processo de que a gente se separou ali, eu já deveria entender que ele não me amava. Porque se em 1 semana ele já tava namorando outra pessoa, ele não gostava de mim. Pela violência no comecinho. Dentro dessa violência teve muitas outras. Então. E naquela época eu não era reativa, eu não reagia. Pra você era normal. Era normal. E aí, nesse tempo de separação, eu orei, busquei a Deus, eu fiquei sozinha. Eu falei assim, não, eu vou orar para que Deus me traga ele de volta, porque eu não quero ficar com outra pessoa, eu perdi minha virgindade com ele, é com ele que eu vou casar, eu decidi isso. E Deus, ele tem a vontade dele e a vontade permissiva. Então, de tanto você insistir, Deus permite. Só que as consequências você que vai sofrer, se você quer isso, né? E aí eu insisti, 4 meses orando, jejuando, buscando, não via ele de jeito nenhum. Aí quando a gente se viu, a gente voltou. Aí ele realmente não tava com ninguém, daí a gente voltou. Aí demorou pouco tempo, debaixo de oração, que ele falava que não queria casar. Não quero casar, na igreja, não queria casar. De novo, né? De novo. Aí ele falava assim, eu falei, eu não vou falar mais nada, Deus, eu vou me posicionar, vou me guardar. Se ele não quiser mais ficar comigo, porque eu não vou ter mais nenhum tipo de intimidade com ele, aí é ele com o Senhor e eu vou seguir minha vida. Aí eu vou seguir minha vida. Eu vou seguir em paz e o Senhor vai estar comigo. Então eu me posicionei. Eu fui num encontro com Deus em São Paulo. Aí lá no encontro com Deus eu falei, a partir daqui eu peço perdão de todos os meus erros e a partir daqui eu não vou ter mais intimidade enquanto eu não casar. Aí eu cheguei, conversei com ele. E aí ele falou assim, tudo bem, tá bom, mas não falou nada de casamento. E eu falei, não vou falar mais, tá nas suas mãos, Deus. Aí passou em torno de 2 meses, ele falou, por conta do meu posicionamento, ele viu que realmente eu não ia ceder mais e que eu tava realmente firme com o que eu disse pra Deus. Aí ele falou, então vamos casar. Aí passou 2 meses, mais ou menos, a gente se casou. Só que assim, eu nunca tive uma proteção como mulher, assim... Era muito raro me elogiar. A gente teve em torno de 7 anos de casamento razoável.
razoável. Tipo, não tinha agressão, tinha os ciúmes, que era uma das coisas que mais me perturbava, porque, tipo, qualquer roupa que eu usava era motivo, conversar com qualquer pessoa. Eu tinha que andar de cabeça baixa dentro da casa dele, eu não podia olhar no rosto dos irmãos dele. Se eu olhasse, ele não fazia nada, ele só olhava pra mim, eu já baixava a cabeça, assim, pra você ver como é uma dependente emocional, Eu tinha medo de perder ele, então eu seguia as ordens dele. As ordens sem falar. Sim. Você não tem noção. E você morava junto com os irmãos dele? Não. Quando eu tava na casa dele, sim, assim, ele não falava nada. Eu entendia o olhar dele e eu obedecia o olhar. Se eu tivesse com uma roupa e ele olhasse, o jeito que ele olhava, eu ia pra trás e trocava de roupa. Eu ficava... Por que eu tô assim? Por que ele tá olhando assim? Aí eu trocava e ia mudando pra ver o olhar dele. Sério. Eu olhava, aí quando ele tava normal, assim, o olhar dele, aí eu já ficava mais confortável. Você era muito dependente dele, né? Emocionalmente também. Aí, você 7 anos, houve uma traição da parte dele. E eu estava assim, tinha acabado de ganhar neném. Minha filha tinha nascido com lábio leporíneo, então ela passou por um processo muito difícil para mim e para ela. A primeira cirurgia foi muito difícil para mim, muito bebê. Ela tinha 7 meses, ela foi passar por uma cirurgia, assim, eu fiquei com muito medo dela morrer. Então, eu acabei tendo um começo de depressão. Nesse comecinho de depressão, eu tive que mais focar nela do que em mim. Então, eu tava o tempo todo com ela, né? E... Quando ela estava com 1 ano e 8 meses, o meu ex-marido me traiu. E eu já estava com a baixa autoestima, porque ele já não me elogiava mesmo, não era comum para ele. Se cuidando então eu sentia muito essa falta de elogio, de proteção. Eu não me sentia protegida, de jeito nenhum. Porque eu cheguei a ouvir assim... Quem que vai te querer? Eu ouvi essa palavra. Quem vai querer você? Se não for eu, tipo... Você não tem escolha. Não tem escolha. Quem que vai querer você? E eu ouvia isso e achava normal. Eu não ia, assim, contra o que ele falava. Eu falava pra mim, é verdade, quem vai me querer? Uma mulher, uma menina que foi abusada, sofreu tudo isso, quem vai me querer? Eu não me sentia também uma princesa do Senhor, como ele me fez me sentir depois, né? E aí, depois dessa traição, eu falei, não, eu vou orar e Deus vai libertar ele. Eu fui, né, nesse posicionamento. E realmente aconteceu. E você aceitou? Ele traiu você, você não fez nada. Você só entrou em oração. Foi assim, quando eu descobri, eu percebi que ele estava diferente, que ele se afastou e estava muito estranho. E eu nunca tinha passado por isso, né? Ele se afastou totalmente de mim. Aí eu fui na igreja, conversando com a minha pastora, ela falou assim, vou na sua casa. Eu falei, pastora, eu acho que eu tô errada, eu tô fazendo tudo errado. Meu marido se afastou, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que nunca aconteceu isso. Eu sou muito chata, eu sou muito ciumenta. Na época eu me tornei muito ciumenta. Por quê? Porque eu tinha autoestima baixa, e aí eu olhava pra mim e me sentia tão inferior a ele, então eu ficava com muitos ciúmes dele. Então o tempo todo lá, né, em vez dele estar com ciúmes, eu comecei a ter ciúmes. E aí eu falei, tá estranho, eu acho que eu tô errada. Aí ela pegou, foi na minha casa. E aí ela pegou e falou assim, me dá uma peça íntima dele. Aí quando ela orou, ela falou assim, é pombagira, meu amor. Eu, como assim? Eu nunca nem imaginei. Eu nunca nem imaginei que eu ia passar pelo que minha mãe passou. Porque meu pai também traiu minha mãe várias vezes. Então era um absurdo pra mim passar o que ela passou, entendeu? Eu falei, não, eu não aceito isso. E aí eu fiz a mesma coisa que a minha mãe fez. Que foi aceitar e lutar. Falei, uma vez só, não tem problema. Eu não vou perder meu casamento. 7 anos, vou jogar fora. Na verdade, já era 9 anos junto, né? De namoro com o casamento. Sim, casamento. 9 anos. Aí eu falei, não, vou jogar fora, eu vou lutar. E aí eu lutei durante 8 meses, aí ele foi liberto. E ele se posicionou, tipo, dava pra ver a diferença dele como homem, o posicionamento dele diante de Deus. Ele como fala, trocou de horário de emprego. Ele foi fazendo várias coisas para mostrar para mim que eu podia confiar nele. E eu me senti segura. E realmente ali, durante em torno de 10 anos, eu me senti segura. Aí, quando passou esse tempo de 10 anos, eu não sofri abuso. Eu sofri, assim, ele era muito ciumento. Tipo, o que ele fez, né, da traição, ele ficava com medo de eu fazer. Não, ele não era na época, não. Tudo que ele fez, ele olhava pra mim com o mesmo olhar. Ele falava assim, ela vai fazer. Porque, né, eu fiz, então ela vai fazer. Então, ele tinha muitos ciúmes. Então, ele me prendia muito.
Eu não podia trabalhar fora. Se eu trabalhasse fora, ele ficava muito no pé, até eu desistir. Eu ficava tão pressionado que eu desistia. E aí, também eu sempre tive esse entendimento que eu posso ter o meu negócio. Sempre tive um negócio à parte, sempre. E aí, passou-se 10 anos. Quando passou 10 anos, eu percebi que ele se afastou da presença de Deus. Aí, eu já fiquei com medo. Eu falei, poxa, ele se afastou da outra vez e deu ruim. E de novo, só que dessa vez ele se afastou de vez. Ele não ficou indo na igreja, nem buscando a Deus de vez em quando. Ele se afastou de vez. Quando ele se afastou de vez, aí as coisas pegou. Aí ele se tornou mais agressivo. Aí eu também comecei a bater de frente com a agressividade dele. Então, eu também me tornei agressiva. Então, acho que o abuso já ficou muito mais pesado. Então, nós passamos, depois de 10 anos, já estava com 17 anos de casado. 17 anos de casado. Bem bom tempo, hein? Casado. Um bom tempo. E aí, passamos 17 anos. Quando deu 17 anos, veio a pandemia. Aí, quando entrou a pandemia, todo mundo ficou com a cabeça meio ruim também naquela época, né? Numa das nossas discussões, ele acabou me agredindo, né? Forçando, assim, machucou minha mão muito. Falando umas palavras muito pesadas pra mim. Me ameaçando. E eu ficava com medo, porque toda vez que a gente brigava, ele me ameaçava. Ele era muito impulsivo na agressividade. Então, tipo assim, uma vez eu descobri que ele tava mentindo, nós fizemos um acordo. Eu cumpri o acordo e ele não. Só que desde o princípio ele acabou de falar pra mim e aí eu comecei a cumprir esse acordo. Fiquei 2 meses achando que ele tava junto comigo, né, gente? Tentando ver o que tava disfuncional no nosso relacionamento, tava causando tudo aquilo. Eu segui bonitinho. Quando eu descobri, ele tava mentindo pra mim. Era uma coisa simples, mas pra mim muito importante. Primeiro, eu já não confiava nele. Aí ele mentiu pra mim e ainda levou essa mentira e piorou tudo. E aí eu sentada, eu falei assim, você mentiu pra mim isso. O que você não tá fazendo escondido? Aí eu comecei a descobrir várias coisas, assim, de desrespeito. Ainda não era traição, era desrespeito. Aí nessa, ele pegou e eu falei, você tá mentindo. Aí ele falou assim, não tô, você é doida, você é louca. Eu falei, eu te provo. Aí eu provei. Quando eu provei, ele ficou tão nervoso que ele veio e me deu uma cabeçada. Uma cabeçada e minha testa ficou inchada na hora. Aí eu, como tava muito reativa, eu levantei e dei um tapa na cara. Eu falei, você tá louco? Como você faz uma coisa dessa? E aí, logo em seguida, ele saiu pra trabalhar desesperado e me mandou mensagem. Falou assim, me perdoa, porque você falou que eu tava mentindo. Eu falei, mas você tava. Aí ele falou, me perdoa. Aí eu falei, tá bom. Tipo, foi uma cabeçada. Meu Deus. Levou 15 dias pra aquele negócio sair da minha testa. Aí eu fui trabalhar, tudo. As meninas falaram assim, eu não sei por que você tá nesse relacionamento, porque não tem um cabimento. Aí eu mostrei pra uma amiga, ela falou assim, André, eu não vou te falar nada. Isso daí é dependência. Eu não sabia o que era dependência emocional. Aí, depois disso, teve essa agressão, eu fui na delegacia, porque ele me machucou bastante na mão, ele me forçou pra tirar a chave do carro da minha mão e acabou sangrando minha mão toda, ele me ameaçou também lá. E aí eu falei, eu tenho medo, eu comecei a ter muito medo. Ele ameaçava você de morte? Sim, ele falava, eu vou te matar, só que ele só falava pra mim, e se alguém, criança, ele disfarçava. E aí a gente tava num estabelecimento dele e ele me ameaçando e tinha várias tesouras do lado. Eu falei, eu vou morrer. Morrendo de medo. Só que eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fui na delegacia, pedi medida protetiva e não sabia que eu era dependente emocional. Eu não sabia. Até ali. Quando pedi a medida, passou 20 dias que eu tava longe dele, eu fiquei desesperada. A minha irmã falou, você parece uma viciada em drogas. Eu falei assim, não sei. Aí eu fiquei num abstinência que fala? Eu acho que é isso. Numa abstinência, parecendo que eu tava necessitando daquilo. Né? De estar com aquela pessoa, de viver aquele horror. E aí minha irmã me levou num lugar que cuida de mulheres e eu peguei um livrinho assim, e tinha um ciclo de abuso, assim, na frente. Quando eu olhei aquilo, eu levei um susto. Eu falei, eu vivo isso uma vez por semana. Aí a mulher falou assim, o quê? Aí todos os dias da semana acontece isso comigo, todos os dias. Só tenho 2 dias que eu tenho paz e depois começa tudo de novo. Eu levei um susto, porque eu falei, eu vivo num relacionamento tóxico? Como assim?
Mas minha mãe vivia isso? Eu comecei a bugar, sabe, a minha mente. Eu falei assim, não, o que é isso? Aí eu comecei a fazer tratamento terapêutico com pessoas que trabalhavam especificadamente com relacionamentos tóxicos. Aí abriu minha mente, mas eu ainda tinha necessidade de estar com ele. E eu procurei. Como ele sabia de tudo isso, ele sabe que eu era dependente. Quando ele me conheceu, ele já sabia. E aí ele começou a me puxar de volta para o relacionamento, só que ele não queria voltar para casa. E enfim, passamos aí 4 anos indo, separando, voltando. Aí eu chamava a polícia, ele ia embora, aí voltava. Aí ia embora, aí voltava. Passava em torno de 8 meses, 1 ano. Era sempre no final do ano. Mas nesses 4 anos, tinha violência? Tinha. Ele batia? Não só dele. De nós dois. Tipo, ele vinha pra cima, eu ia pra cima. Sim. Ele dava um tapa, eu ia dava outro. Entendeu? A gente ficava se agredindo. Aí tava muito grave o grau de agressividade dentro de casa. A gente tinha 2 dias de paz. Tipo, sexta-feira e sábado nós tinha paz. Do domingo até quinta-feira eram os abusos terríveis. E eu tava ficando doente. Chegou na terceira vez que a gente se separou, eu falei, eu não vou sair disso. E eu tava indo pra igreja e tudo. Só que eu comecei a ver que não tinha mais solução. E sua filhinha? Eles viam tudo. Eles se escondiam quando começava a gritaria. Porque era assim, eu descobria um desrespeito nas redes sociais, eu ia perguntar, falava que eu era louca, eu provava, aí começava a gritaria, a discussão. Às vezes era coisa boba, às vezes era uma roupa ou uma academia, qualquer coisa dava era motivo. Já motivo de discussão. Era motivo pra ele e pra mim. Tava muito terrível nessa época. Aí, chegou uma época que eu falei assim, não tem mais jeito, Deus, eu vou tirar minha vida. Eu não aguento mais. Ou eu morro, ou meus filhos vão viver isso aqui até quando? E eu comecei a ficar com depressão mesmo, pesada, eu não conseguia mais comer. Eu era uma tristeza muito profunda que eu passava dias e dias e a minha mente era o tempo todo, onde ele tá, o que ele tá fazendo. Quando ele chegava, eu já ficava com aquele monte de perguntas. Daí ele se estressava, daí a gente não conseguia mais ficar perto, tipo, porque era sempre as mesmas perguntas e eu tentando descobrir o que ele tava fazendo. Sempre achava alguma coisa, sempre achava e sempre ele falava que eu era louca. Aí ele começou a bloquear tudo. Eu não tinha mais acesso a nada. Eu entrava pelas redes sociais dos outros e eu descobria. Nossa. Tipo, a pessoa não te elogia mulheres que você nem conhece, mulheres lindas. E aí eu falava, quem é? Eu não conheço. Aí descobri que ele tinha amigas. Eu não tinha nem amiga, quanto mais amigo. Porque era, você vai me trair. Você tá indo na igreja. Toda igreja que eu ia tinha alguém que eu tava traindo. Aí eu ficava assim, me fechava na vida dele. Eu me fechava nele, então já era dependente emocional. Já não fazia mais nada. E vivia aquele mundinho ali. Ali era o seu mundo, era né? Era o meu mundo. Ele... Meu mundo, na verdade, era ele. Era Isso. ele. Nem Deus era. Eu achava que eu servia a Deus e não servia. Eu vivia falando assim, Deus, por que eu tenho tanta saudade do Senhor se eu converso com o Senhor todo dia? E eu não entendia. Porque eu tinha tanta saudade do Espírito Santo. Eu falava, eu tenho tanta saudade. Por que eu tenho tanta saudade? E aí, uma vez, eu ouvi o Espírito Santo falar, porque eu não estou no lugar onde eu deveria. Eu não entendia isso. Eu falei, mas o senhor tá aqui. Não tava. Eu não tava no altar dele dentro de mim. Quem tava era uma pessoa. E aí, no dia que... Uma das vezes que eu ameaçava que eu ia tirar minha vida, eu não fazia. Aí, teve um dia que eu não tava aguentando mais. Eu olhei, meu filho tava com depressão, meu mais velho, eu não suportava mais ver tudo aquilo. Porque desde sempre teve brigas em casa. Você já tava com quantos filhos com ele? 3 filhos. 3 filhos. O meu mais velho, na época, tava com 14. Adolescente? Era. Aí ele tava de cama, meu filho, e aí ele via as nossas discussões, ele vinha olhar aquilo e depois ele ia deitar, e ele não tava começando, não conseguia mais reagir. Aí eu vi ele daquele jeito e eu falei assim, se eu morrer, vai acabar tudo isso. O pai dele vai ser livre, meus filhos não vão ter mais ninguém pra ver sofrer, e eu não vou fazer ninguém sofrer. Na verdade, eu não pensei neles, né? Porque eles não iam ter mais a mãe deles. Mas você não pensa, você só quer acabar com aquilo que tá acontecendo. Aí eu peguei, tava discutindo, o meu ex-marido saiu, foi pra cidade da mãe dele. Quando ele saiu, eu peguei e desci a rua da minha casa, que dava na Fernão Dias. E lá tinha uma ponte. Lá tinha, não, tem uma ponte. Aí eu fui descendo. Aí eu avisei ele, eu falei, eu tô indo, eu não vou voltar atrás. Ele falou, se você quiser fazer isso, o problema é seu, quem vai pro inferno é você. Eu não tenho nada a ver com isso. E desligou na minha cara. Meu Deus.
Aí eu falei assim, tá vendo, Deus? Eu fui descendo falando com Deus, eu ia tirar minha vida. Aí eu falei assim, tá vendo? Ninguém se importa comigo. Eu não presto pra nada. Eu sou um lixo. Eu falei assim, eu não deveria nem estar viva. E eu desci chorando. E tentei ligar, caixa postal. Peguei o celular, não mexi mais. E subi a ponte. Quando eu subi na ponte, eu olhava e ficava tentando ver se ele tava vindo. Na minha cabeça, ele ia vir me acudir, me salvar. Coisa ridícula, gente. Misericórdia. Aí eu olhei, eu falei, não vai vir. Aí eu tentei pular. De dia, gente, um monte de gente vendo aquilo e ninguém fez nada. Eu olhava e falava, tá vendo? Nem a vida de um ser humano vale a pena. Ninguém se importa. Eu falava assim com Deus. Ninguém se importa, chorando e chorando. Nisso me deu crise de ansiedade, minhas pernas ficaram bambas, eu não consegui mais me apoiar e eu caí no chão. Eu sentei. Não conseguia mais levantar. E aí, aquela crise forte. Passava as pessoas. Ninguém ligava, fazia nada. né? Aí, Jesus. quando eu fui começando a me acalmar, ainda não conseguia levantar, não conseguia, sem força nenhuma. Eu olhei assim, veio uma mulher com uma mochila nas costas, parecia que ela tava vindo das montanhas, sabe quando tá vindo de lugar assim, de fazer esporte? Viajante, né? É, ela subindo, eu olhei. No que eu olhei, sabe quando o Espírito Santo, ele foca você numa coisa só, na palavra, quando você abre, ele foca você num versículo, você sabe o que ele tá falando ali? Exatamente isso que aconteceu. Eu olhei, segui a mulher até, ela baixou e me fez assim com a mão. Eu comecei a chorar, já falei, e você veio, né, Deus? Aí ela falou, você tá bem? Aí eu falei assim, não. Tô. Aí ela, quer sair daqui? Eu falei, não. Tô. Aí ela me deu, eu comecei a chorar. Eu nem vi, era um panfleto. Na hora que eu abri o panfleto, tava escrito assim, filha, eu te amo. Aí eu comecei, eu desabei, né? Eu falei, você veio, Deus, você veio. Eu não importo. Aí ele falou assim, eu sei que você tá passando por muitos momentos difíceis. Isso me marcou muito. Nossa. Eu falei assim, eu sei que você tá... Ele falou assim, eu sei que você tá passando por momentos difíceis. E o mais lindo, que na onde estava no cabeçalho, eu te amo, filha, tava escrito filha mesmo, não tava escrito filho, ou tinha um azinho na frente, tava escrito filha. E aí ele falou, eu sei que você tá passando por momentos difíceis, mas eu vou descer na terra e eu vou tirar toda a dor, todo o sofrimento. Aguenta firme, que vai chegar o dia que isso vai parar. Você ainda vai passar por momentos muito difíceis. E eu passei. Depois daquilo, ainda passei 2 anos. Só que fica firme, porque 2 anos eu com te ele. amo. 2 anos. Mais 2 anos. É. Aí passei, li. Aí quando eu terminei de ler, eu falei, tá bom, se o senhor me ama, eu vou fazer isso por você. Não por mim. Porque eu não me sinto nada. Aí eu falei, eu nunca mais vou tirar minha vida, mas eu preciso que o senhor me socorre e me tire essa dor, porque eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais. Aí eu esperei um tempo, consegui levantar bem debilitada e fui embora pra casa. Cheguei em casa, tomei banho, deitei. E eu falei, eu não me levanto daqui se o senhor não me socorrer. Eu posso não tirar minha vida, mas eu vou morrer aqui se o senhor não me socorrer. E aí passou 4 dias, eu só bebi água. Eu fiquei deitada, só ficava em oração, falando com Deus. Bebi água, minha mãe tentava vir me acudir, tentando ver se eu reagia, mas eu não queria reagir, eu queria que Deus fizesse alguma coisa. E nessa oração eu pedi socorro mesmo, eu falei, Deus, me socorre, eu não suporto mais, me cura. E eu só vou sair daqui se o senhor me curar. Aí passou uns 4 dias, uma amiga minha chamada Elise, ela me ligou. Fazia muito tempo que ela não falava comigo. Ela era líder da igreja onde eu ia. Era a minha líder. Então ela tinha muita intimidade comigo, sabia toda a minha história. De 3 anos que a gente se conhecia, ela sabia de tudo que eu tava passando sempre. Aí ela falou, você tá bem? Eu falei, não. Ela falou, eu sei, o Espírito Santo me falou. E vai ter um encontro chamado Revisão de Vidas na Igreja. E o título é A Última Chance. Vamos? Aí eu falei, não. Se eu for, meu marido vai embora. Que ele não aceitava que eu fosse nessa igreja, porque ele falava que eu tinha amante lá, que eu tinha alguém lá. Então eu desisti de ir, então eu fiquei em casa. Eu ia em outra igreja, daí eu não me sentia tão bem, porque eu não tinha afinidade com as pessoas, e eu acabei ficando em casa.
Aí ela falou assim, vamos, amiga, eu vou aí te visitar. Aí ela falou, eu falei, tá bom. Aí ela veio, aí veio mais 3. Nenhuma delas sabiam, mas elas estavam em oração, que elas são da intercessão da igreja, e o Espírito Santo falou, vai visitar a Andréia e a Elise também. Aí foram essas 3 pessoas na minha casa. Quando elas vieram falar comigo, toda a minha oração, que só eu e Deus sabia, uma delas falou. E a outra veio, que foi a Elise, e me trouxe um chocolate. Incrível que o cuidado que Deus estava mostrando que estava tendo comigo era tão grande que a marca do chocolate que eu gostava, o sabor, tudo. Ela falou, eu trouxe pra você. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, como você sabia que eu gostava desse chocolate? Exatamente esse. Ela falou, não, eu trouxe porque eu senti de trazer. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu fiquei ouvindo elas falando. Conforme elas foram falando, elas falavam a minha oração. E eu ficava assim, o senhor veio? Tipo, nossa, como assim? Deus escutou, Deus né? me escutou. Aí elas oraram. Uma delas falou que no mundo espiritual minhas mãos estavam atadas com corda. Que Deus estava me livrando disso. E depois elas foram embora. Mas a Elise continuou insistindo. Aí ela falou assim, Andréia, vamos pro revisão. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu comecei a inventar coisas, sabe? Eu não tenho dinheiro, não tem como eu ir. E eu tava de frente pro espelho nesse dia, sentada numa poltrona de frente pro espelho. E eu olhava pro espelho e o Espírito Santo tava falando comigo, falava assim, você não tem mais relacionamento. Já acabou faz muito tempo. Aí ela falava, Andréia, você não tem mais relacionamento. Por que você tá preocupada se ele vai embora ou não? Você não tem mais. Aí o Espírito Santo falava a mesma coisa. Meu Deus. E aí eu falava assim, não, mas eu não vou, porque ele vai embora. Aí ela falou assim, deixa ele embora. Faz 3 anos que eu te conheço, você não sai disso. Você só tenta e não sai disso. Aí eu peguei e falei assim, tá, se eu for. Ela falou, eu pago pra você. Aí eu falei assim, tá, mas eu só vou se meus filhos forem junto. Aí eu queria estar com eles, eu não conseguia ficar longe dos meus pequenos. Sim. O grande, ele tava no canto dele, mas os menores eu não conseguia, eu dormia na cama com eles, eu não conseguia ficar longe. Aí eu peguei, ela falou assim, tá bom, dá um jeito, leva eles. E aí isso era amanhã, tipo, de hoje pra No amanhã. outro dia. Como que eu ia falar pro meu ex-marido? Se ele odiava saber que eu tava indo nessa igreja. Eu deixei de ir por conta dele. Aí eu só cheguei e falei assim, amanhã eu vou pro revisão de vidas. Ele, o quê? Aí ele já se transformou, assim, ó. Ele já nem olhou, ele fez aquela cara assim, você sabe que eu não gosto que você vai lá, né? Eu sei que você tem alguém lá. Eu falei, eu não tenho e eu vou. Nisso, eu fiz as malas, ele trabalhava de madrugada e de dia e dormia no período do dia. Então, eu quase não via ele durante a semana. Aí, nesse dia, eu fiz as malas. As minhas crianças ficaram em pânico, você não tem noção. Eles ficavam tremendo, assim, com medo da reação do pai deles. Nossa, Comigo, ele não já com as sabia crianças. da Porque ele nunca reação. foi agressivo com os filhos, nunca. Ele sempre foi um bom pai. Isso daí, eu sempre falei pra ele, você é um excelente pai. Você é provedor, mas você é um péssimo marido e um péssimo cristão. Você não tem Deus, você não põe Deus na sua vida. Aí, no dia seguinte, uma outra amiga falou, eu te busco pra mim sair de lá. Eu fiquei sentada nessa poltrona, que era numa casinha na frente, que eu tinha 2 casas, né? Da minha mãe na frente e a minha no fundo. Aí eu peguei e com a mochila, assim, meus filhos do lado tremendo com medo. Meu Deus. Aí meu ex-marido chegou e falou assim, você não vai. Veio assim em cima de mim, assim, você não vai. E regalou o olho assim na minha cara e gritava, você não vai. Aí eu ficava assim, eu vou. Quieta, assim, sem reação. Porque eu também não tinha mais força, né? Aí a minha amiga buzinou, ele saiu de perto, saiu com as crianças rápidas, as crianças muito desesperados. Meu Deus. Com muito medo do que podia acontecer comigo, né? Sim, sim. Aí, na hora que eu saí, que eu entrei dentro do carro, ele saiu lá fora, abriu o portão e ficou olhando com uma cara feia pra minha amiga, pra mim, assim. Depois ele Deus. entrou e foi embora. E o seu filho mais velho? Ele ficava no fazia? canto dele. Ele não tinha reação com os meus filhos. Ele nunca foi agressivo com eles, nunca. Era comigo. O problema era eu e ele, não era meus filhos. Aí tá, eu fui pra essa revisão de vidas lá, eu me lancei, eu preciso de ser curada. Um dos louvores mais lindos que eu não consigo deixar é da Lumeupídio. Então liberta-me de mim. Eu cantava muito, esse louvor foi muito tocado lá na revisão de vidas. Sim, acho que eu Eu sei quero qual é. ser a sua casa. Isso aí
Ele lá foi cantado, então eu me lancei lá na frente. No revisão, as pessoas me abraçavam, pra vocês terem noção de como eu me jogava lá na frente, assim, eu quero ser liberta, eu quero sair daqui, outra pessoa. No caminho do revisão, ele mandou um bilhete, assim, no WhatsApp, falou assim, a partir de hoje você não é mais minha mulher, eu não te quero mais como esposa. Aí eu falei, ok, mas eu quero Jesus. Eu preciso de ocupar esse espaço que tá precisando aqui dentro de mim. Daí eu fui, fiquei 3 dias lá, quando eu voltei... Minha mãe, o seu marido não dorme aqui já faz 2 dias. A primeira vez que ele não dormiu em casa. Aí eu falei, mãe? Aí ela, é. Aí segunda-feira, ele chega 1h da tarde, não sei onde ele tava. E como ele tinha dito, não quero mais você como esposa, eu peguei e respeitei a atitude dele e fui ficar no quarto da minha mãe, na casa da frente. Então a gente se separou ali. Quando ele chegou, ele pegou e falou assim, cadê sua mãe? Falou pra minha mãe. Aí ela falou, foi pra academia. Aí, na época, a gente tava usando máscara. Sim. E eu esqueci a máscara. E pra mim não ver ele, eu não voltei em casa buscar a máscara. Fui na casa de uma amiga minha da igreja que morava próximo. Não da academia, um pouco nada a ver da academia. Como a minha mãe disse que eu tava na academia, ele saiu de carro, foi até a academia, não me deixou lá. E aí pegou e voltou em casa, falou, onde sua mãe tá? Falou pra minha filha. Minha filha tremia, gente, deu muita dó. Aí ela falou assim, eu acho que ela tá na casa da tia Leia. Aí ela foi com ele até a casa da minha amiga. E nesse momento que eu tava lá, minha amiga falou assim, vamos orar? Eu tô sentindo de orar com você. A gente orou e cantou um louvor. Ela colocou um louvor assim, que ruja o leão, que a terra estremeça. Tá. Esse louvor... Cantou, a gente orou e logo em seguida ele apareceu e falou assim, entra no carro agora, gritando assim comigo. Aí ninguém saiu, só saiu eu. Aí eu falei assim, não, do jeito que ele tava ali, eu falei, ele vai acelerar esse carro com a minha filha dentro, vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, não, eu vou pra casa lá, a gente conversa. Ele falou, entra no carro agora, fazendo uma cara feia, assim. Meu Deus. Aí eu falei assim... Não, pode ir. Ele foi me seguindo com o carro. Na esquina, ele acelerou o carro. Minha menina ficava... Porque ela tinha levado ele até o lugar onde eu tava. Entendeu? Aí ela ficou apavorada. E ela foi pra dentro de casa correndo. Eu entrei. Quando eu entrei na casa da minha mãe. E tinha essa poltrona na sala dela. Ele tava por trás da porta. Aí eu cheguei... Senta aí. Aí eu sentei. Ele fechou a porta e começou a dar tapa em mim. Apertar minha cara, falar, você estava me traindo, você tá me traindo com quem? Apertava meu rosto. Ele não bateu pra machucar, mas ele chutava a poltrona, empurrava. E de frente pra mim, tinha um quadro com um leão, que tava escrito Yeshua, um quadro assim, e tinha um espelho. Aí eu olhei o quadro, na mesma hora eu comecei a cantar o louvor, que eu tava cantando na casa da minha amiga. E eu falava, leão da tribo de Judá, me socorre. Se eu reagir aqui, eu vou estar pecando contra o Senhor, porque eu fui buscar a tua presença. Me socorre. Por que eu tô vivendo isso ainda se eu fui buscar o Senhor? E ele chutava. Quando eu comecei a cantar, ele ficou em pânico, assim, na hora. E foi pro quarto da minha mãe, começou a jogar todas as minhas roupas, assim, pro alto, bagunçar tudo. Gritava, você tá me traindo. Só que, na verdade, quem foi fazer isso foi ele. Meu Deus. Depois eu descobri pela boca dele mesmo. Aí, nisso, ele saiu dali. Aí eu fiquei mais aliviada, porque não poderia acontecer algo bem mais grave, né? Aí eu saí. Quando eu saí, eu fui pra dentro da minha casa. Ele sentado assim, ficou olhando. Daqui a pouco ele levantou e começou a me empurrar. Eu falava, para de fazer isso. Por favor, para. Porque senão eu vou ter que chamar a polícia. Ele falou assim... Aí ele sentou e falou assim, eu não tô fazendo nada. Por que você vai chamar a polícia? Eu peguei, eu olhei pra ele, eu falei... Eu não consegui mais reagir ao que ele tava fazendo. Sim. Aí eu falava, para, por favor. Aí eu saí. Quando eu saí de dentro da casa, ele me empurrou na porta, assim. Foi tentar barrar eu de sair. Eu falei, por favor, para. Porque senão eu vou ter que chamar a polícia. Aí ele viu que eu tava falando sério. Entrou pra casa e eu fui pra casa da minha mãe. Nisso a gente não se via mais. Ficamos em torno de 15 dias sem se ver dentro de casa. Eu ficava na casa da minha mãe até ele ir embora trabalhar à noite. De manhã ele dormia. No período que ele tava dormindo, eu fazia as coisas que tinha que fazer pros meus filhos rapidinho. Depois eu ia pra lá, num pânico, assim, pra não ver. Não ver ele. No final de semana, que era sexta, sábado. Quando chegava sábado, ele vinha lá do trabalho dele, à tarde e tal.
Aí ele vinha me trocando pra ir pra igreja. Ele falou, você vai pra igreja? Aí eu, vou. Então eu vou dormir fora. E a gente tava separado, né? Como ele tinha pedido. Eu ia. Quando eu tava chegando na igreja, ele todo perfumado, todo arrumado, saía. E dava risada da minha cara. Olha. Ele ria. Aí voltava só no domingo à noite ou na segunda. Isso durou em torno de 2 meses. Aí, com 15 dias, Deus começou a me revelar que ele tava ficando com uma mulher. E eu fiquei em pânico, não conseguia dormir mais. Não queria dormir porque Deus me revelava em sonho. Então, eu fiquei em torno de 4 dias Deus me mostrando assim, eu não vou dormir mais, porque se eu durmo eu vou sonhar com isso, eu não tô aguentando mais isso. E aí eu fiquei sem dormir 4 dias, depois eu não aguentei, porque eu trabalhava também, na época eu comecei a trabalhar pra sair de casa, sabe? Consegui um trabalho temporário, e nesse lugar, no sábado, eu tava trabalhando no sábado, daí a pessoa que eu trabalhava era a pastora, e o marido dela falou assim, André, vem aqui fora. Aí eu falei assim, não, tá dando meu horário, eu preciso de terminar aqui o serviço, e eu vou embora. Ele falou assim, vem aqui. Tinha um senhorzinho lá fora. Eu nunca vi aquele homem na minha vida. E ele tava falando pra um cara lá, tal. Daqui a pouco, na hora que ele me olha, ele fala assim, é por causa dela que eu tô aqui. Nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Ele descreveu tudo que eu tava vivendo. Ele falou assim, olha, você não dorme há 4 dias por causa de alguém que tá te fazendo mal. Eu te vejo com uma mala na mão, eu fiz isso. Eu não tava suportando, porque ele tentava de todas as formas me provocar dentro de casa quando a gente se aproximava em algum momento ali, pra eu reagir. E eu não tava conseguindo mais não reagir. Eu vi ele conversando com alguém, aí eu tava na sala, ele disfarçava, depois ria, depois provocava, ficava provocando. E aí eu peguei, em um certo momento, peguei minhas coisas, enfiei dentro de uma mochila e ia sair. Quando eu saí, que eu virei a esquina, o Espírito Santo falou, volta agora, porque você não é qualquer coisa. Você não é qualquer uma pra você sair de casa assim como se você fosse qualquer coisa. E eu voltei, eu obedeci a voz de Deus. E esse homem falou, eu vejo você com mala. E Deus fala, não sai, que tem que sair é quem tá lá dentro. Não é você. Aí ele falou, você não é qualquer coisa. Tudo que o Espírito Santo tinha me falado. E logo em seguida falou, faz 4 dias que você não dorme, a partir de hoje você vai dormir. Você vai ter paz dentro da sua casa. E eu vejo você assinando um papel em branco. Eu vejo você assinando um papel. Não saia da minha presença, porque tudo que foi tirado de você, Deus vai te devolver em dobro, mas se você permanecer na presença dele. Enfim, deu esses 2 meses, eu pedi pra ele ficar, não queria me separar. Ele me contou que tinha ficado com outra pessoa, eu falei pra ele que Deus tinha me mostrado, ele afirmou. E mesmo assim ele falou, você vai me perdoar por isso? Ele não me pediu perdão. Ele falou, você vai me perdoar por isso? E eu falei, sim. E ficamos durante 5 meses. Nesses 5 meses, eu não perdoei. E sempre quando ele saía, me dava uma reação muito grande de desespero por conta da traição. E eu reagia medo, quando ele saía. Né? Ele trair eu de queria novo. prender ele. Nessa época, eu comecei a falar assim, como se fosse um bicho mesmo. Eu queria colocar dentro de uma gaiola, assim. Foi desesperador. Pra mim, 5 meses, assim. Aí chegou numa hora que ele começou a ter as reações que ele tinha antes de quando eu tava em algum lugar, ele dava uma crise de ciúmes, ele começava a me apontar na frente de qualquer um, me humilhar. Você faz isso, você tá traindo na frente de todo mundo. E eu tava numa loja, eu cheguei a passar isso dentro de um shopping. Ele do nada, por causa de uma reação que ele não gostou, ele pegar e do nada falar que eu tava traindo ele com alguém lá da igreja, que esse homem ia lá pra me buscar e começava a inventar coisa assim, gritando no meio do shopping, tipo assim, uma vez. Nessa ele tava fazendo dentro de uma loja, que era tipo um shopping também. Eu entrei na loja e tal, aí eu olhei pra um rapaz que tava lá dentro, aí o cara passou por mim, ele tava no vestuário, na hora que o cara passou, ele falou assim, olá. Eu fiz olá, nunca tinha visto o cara na minha vida. Só que ele saiu e falou, o que esse homem falou com você? Eu falei, olá. Aí eu já vi a cara dele, eu já fiquei assim, ixi, não começa. Aí eu saí, na hora que eu saí, ele começou a gritar comigo no meio da loja. Aí eu peguei e falei, não, você não vai fazer isso comigo, não. Eu comecei a ver um monte de gente olhar pra mim e eu não tinha como reagir ali. Sim. Aí eu peguei e fui pro carro. Quando eu cheguei no carro, ele falou, você pensa que eu não sei? Você tava dando moral pro cara, você conhece o cara da onde, que não sei o quê? Eu falei, eu nunca vi. Eu falei, você não vai fazer isso comigo aqui? Aí eu peguei e saí andando pela Fernão Dias, que eu tava num lugar bem longe, e fui embora pra casa a pé. Levou 1h20, mais ou menos, pra chegar em casa. 1 hora. Ele foi embora com o carro e eu fui. Falei, eu vou chegar lá, ele vai estar mais tranquilo, a gente vai conseguir conversar. Cheguei, primeira coisa que falou, e aí, ficou com o cara? Aí eu sentei assim, eu falei, eu não aguento mais isso. Ele falou assim,
eu odeio esse casamento. Eu tô amarrado, eu não vivo mais. Eu falei, você tá certo. Ele falou, eu não gosto de você. Ele falou bem assim pra mim, eu não gosto de você. Eu tô amarrado nisso daqui. Eu não gosto mais de você, eu não quero mais isso pra mim. Não quero mais esse casamento. Eu falei, tá bom. Só que eu já tinha falado pra Deus que no momento que ele falasse isso pra mim de novo, porque não foi a primeira vez, Sim. Eu ia deixar ir. E eu ia até o fim. Aí eu falei, a partir de hoje, você não precisa mais disso. Ninguém precisa ficar com alguém que não ama. E eu não quero isso pra mim. Aí eu falei assim, então, daí você vê pra você ir embora, porque eu não quero mais. Eu prefiro acabar com isso. Só que ele já tava ficando com uma pessoa. E Deus começou a revelar várias vezes, mas eu não queria acreditar. Deus revelou várias vezes por várias pessoas. Eu falava, não. Você não aceitava. Não aceitava. Nisso a gente se separou. Nessa ocasião, ele não estava aceitando de ir embora, ficou uma semana em casa. Eu falei, você não vai ficar 2 meses, nem um dia a mais. Te dou 1 semana. Vai pra casa da sua mãe. Não sei, mas você não vai fazer o que você fez comigo 2 meses me judiando da outra vez. Isso fazia 5 meses. Aí eu peguei e falei assim, deu 1 semana, eu comecei a falar, você foi conversar com sua mãe? Ele, não é bem assim. Eu falei, é bem assim sim, mas você não vai ficar aqui não? Ou eu saio. Eu saio. Ele falou, não, você não vai sair, porque se sair eu saio. Eu falei, então sai. Aí acabamos discutindo, ele me ergueu no alto, apertou minha costela e me tacou no chão assim, a gente gritando, uma gritaria dentro de casa, meus filhos correram pra dentro do quarto, trancaram a porta, falaram, ixi, vai dar ruim aqui. E na hora que ele tava no chão, ele me apertava, mandava eu calar a boca, eu fiquei desesperada, aí eu não reagi mais, eu fiquei com os braços tudo roxo, eu tinha foto até esses tempos, os braços todo roxo, ele foi embora, e aí eu bloqueei ele em tudo. Eu tava assim, fazendo terapia, aí a doutora falou, bloqueia. Porque como ele não tem jeito e você é dependente dele, então você tem que cancelar tudo pra você não voltar mais atrás. Porque se eu ficasse 1 mês sem falar com ele, conversava comigo 2, 3 vezes, pronto, eu já tava indo atrás. E era só ele fazer isso, ele via que eu ficava indo atrás que nem cachorro, de verdade. Aí eu bloqueei em tudo. Aí nisso ele percebeu que eu não ia mais ser aquela pessoa, que eu tava decidida. Aí passou um tempo, ele decidiu se divorciar. Aí ele falou pra mim, eu tinha orado num domingo, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, eu não vou esperar mais, ou o Senhor transforma ele de uma vez, ou acaba com isso, porque eu não vou dar divórcio, mas alguma coisa tem que acontecer. Aí no dia seguinte ele falou, eu entrei com o divórcio, não quero mais isso pra mim, você me humilhou demais, eu não quero mais isso pra mim. Ele falou pra você? Sim. Meu Deus. Você me humilhou demais, eu não quero isso pra mim. Sendo que foi porque, na verdade, eu tinha a reação ao que ele fazia. Então, eu gritava, você é um adúltero, você gosta disso. Então, ele não aguentava ficar ouvindo isso, porque, na verdade, ele estava fazendo, mas ele não queria aceitar isso. Sim. E ele ficou escondendo a pessoa durante o tempo do nosso divórcio. Tipo assim, levou 4 meses o divórcio, não me lembro muito bem, levou 4 meses, ele escondeu. Aí passou mais 4 meses, ele começou a mostrar a moça, aí todo mundo achou que era normal, que não era traição, mas Deus já tinha revelado, até hoje eu sei que ele tá com ela, mas não tenho raiva, não tenho ódio, oro por eles, eu falo que o que eu mais quero hoje é que ele se converta, que ele mude, não trate essa mulher como ele me tratou. Sim. Não faça nada disso, que ele seja totalmente outro homem pra essa pessoa. E eu oro, sempre orei por eles. O meu processo de cura foi quando eu comecei a jejuar, eu não conseguia perdoar. Então, eu tinha muito ódio dele. No começo, eu desejava a morte. Eu prefiro que ele morra, porque ou eu morro ou ele morre, porque eu não vou perdoar, eu não consigo. E eu comecei a jejuar. Eu comecei a jejuar durante em torno de 8 meses, eu fiquei jejuando pra me perdoar. E eu clamava, Deus, eu preciso de perdão, eu preciso de perdoar, eu preciso de ser livre disso. De cada momento que eu passo da minha vida, eu desejo o mal pra ele, eu não quero desejar o mal. Aquela amargura no coração, ódio, né? Exatamente. Buscava na palavra e eu decidi me guardar. Eu falei assim, a partir de hoje eu quero ser curada, eu não vou ter relacionamento com ninguém, até que eu seja curada, pra que eu não leve isso pra um outro relacionamento e eu também não quero mais ser dependente emocional, Deus. Quero ser dependente do Senhor. Não de pessoas. Não de homem. Não de homem, nem de pessoas. Porque a dependente emocional é de amigos. Amigas. De pessoas. Você nunca acha que você é seguro se você não tiver alguém do lado. Hoje, não. Eu consegui passar, graças a Deus,
quase 2 anos sozinha. E nos últimos momentos foi quando o Senhor foi lá e me trouxe a cura, que foi quando eu falei, eu ainda não perdoei, Deus. Eu preciso de perdoar. E aí eu falo, por que eu tenho reação ao abandono, à rejeição, à humilhação? Aí o Senhor começou a me tratar em relação a isso. Então ele me causou a dor, né, do abandono, eu tive que ter consciência daquela dor e como que eu usava aquela dor no meu dia a dia. Então, se eu passasse por alguma situação, aquela dor me fazia reagir àquilo de forma negativa. Aí eu tinha que pensar, orar e falar, Deus, como eu reajo em cima dessa dor? Aí falar, porque você está se sentindo abandonada. Então, não é isso, é outra coisa. Aí eu tomava a decisão certa. E isso não faz muito tempo, é um pouco recente. Quando eu senti isso, né, que eu tava curada, eu comecei a orar pra me ter um relacionamento. Aí eu falei, eu quero um homem de Deus. Eu comecei a escrever cartas pro meu futuro marido. E eu fiquei durante uns meses escrevendo. E sempre falava, ai Deus, eu gostaria que ele fosse assim. E eu ia falando os detalhes. Cada dia eu colocava um detalhe. E fui guardando essas cartas, tá lá guardadinha. E aí, passou janeiro, eu fui numa igreja. Não, eu tive 3 sonhos. Nesses sonhos, Deus confirmou 3 vezes que o meu Boaz estava chegando. Isso aí eu falei, tá bom, o Senhor sempre fala que tá chegando, mas não chega. Então eu vou esperar assim, vai. É esse ano. Deus estava mostrando que tava chegando. Eu falei, se for esse ano, até dia 31 de dezembro eu vou esperar, se for esse ano. Mas eu não fiquei esperando que seria logo. Aí eu comecei a orar e jejuar em cima disso. Se o Senhor falou, eu vou orar por isso. Aí jejuando e tal. Aí chegou uns meses atrás, eu comecei a falar assim, Deus, por favor, traz ele logo. Eu tô pronta pra receber alguém pra me conhecer. Aí eu comecei a chorar muito por isso. Eu falava, Senhor, por favor, o Senhor não falou? Então faz, por favor. Eu comecei a falar assim com Deus. E aí chegou no momento de clamar, eu falei assim, eu quero, eu já tenho uma idade que não dá pra ficar esperando muito tempo. Eu falei assim pra Deus, eu já passei tanto sofrimento, né? Por que esperar tanto, né? A gente não sabe o quanto a gente precisa pra ser curado. Aí eu fui num culto de mulheres, eu tinha orado, assim, eu falei, Deus, traz meu Boaz pra mim. Por favor, orando e tal. Aí eu fui num culto de mulheres e o tema era a amizade de Ruth com Noemi. Aí eu falei, você tá brincando? Eu comecei a rir. E falava tudo sobre o Boaz. Ai, Ruth cuidou de Noemi, aí conheceu o Boaz. Boaz, Deus, eu acabei de falar com o Senhor sobre ele. No final do culto, uma irmã falou assim, quantas que estão aqui que não estão em relacionamento, não estão casadas? Tinha 3 só. E eu era uma delas, né? Sim. Aí ela falou, levanta que eu vou orar por vocês. Aí na oração ela falou, ainda este ano, Deus vai trazer o Boaz de vocês. Aí, eu já tinha conhecido o Ronaldo em fevereiro. Só que eu não sabia o que era. Eu conheci ele e eu achei, assim, uma pessoa diferente. Uma pessoa que não era como os outros homens. Era mais, assim, focada nas coisas do Senhor. Meio que bateu com o que eu tava pedindo pra Deus. Mas a gente deu um distanciamento de tempo, assim, que ele não tava ainda bem. Aí eu falei, não, vamos se afastar. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, eu vou ficar em paz. E eu tomei minha decisão, continuar orando a Deus. Acho que no mês seguinte, poucos dias depois desse culto de mulheres, eu voltei a falar com ele, por intermédio da Elise, que é a minha líder na igreja. E aí a gente acabou começando a conversar de novo e agora a gente tá num relacionamento. E assim, a gente tá orando, jejuando desde então. E é uma pessoa assim que tudo que eu falo, não, mas tá tudo muito parecido com o que eu pedi pra Deus. E ele fala a mesma coisa. Sim. Nós estamos em oração e se for da vontade de Deus e vocês permitirem, eu quero também contar esse testemunho, né? Quando tiver casado, tudo certinho. Aqui, e é isso o meu testemunho. Ai, glória a Deus. Glória a Deus, tá? E você foi curada de tudo. Fui curada, não sinto, assim, dor por nada disso. Nem pelo abusador eu perdoei. Eu falei pro abusador que eu perdoava. Ele se sentiu, tipo, que ele não merecia isso. Ele também me pediu perdão. Foi, assim, algo muito bom. E do meu ex-marido, a gente não tem mais contato, porque pela terapia, né, pela minha terapeuta, ela falou, corta o contato de tudo, que é melhor. É melhor e pra você não ter problema nenhum com isso. Por mais que ele é pai dos meus filhos já são grandes, né? E mas aí eles
Tem contato com seus Tem. filhos? Como eu te falei, ele é um bom pai. Sim. Ele provê tudo bonitinho pros meus filhos. Ele só não foi um bom marido, né? Sim. Porque também, se tivesse Deus ali como pilar da vida, teria sido, né? Mas não foi. Só isso. Mas de resto, tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou curada. Amém. Posso levar isso para outras pessoas, que já tem muita gente que me procura, né? Pra conversar sobre isso. Porque vê a mudança, né? Eu era uma mulher extremamente depressiva. mesmo. Hoje Muita é gente uma alegria outra pessoa, né? estão passando por isso e não sabe como lidar. Não Exatamente. sabe como pedir ajuda também, Exatamente. né? E o que você fala para essas pessoas? Primeiro, que a gente tem que focar primeiro em Deus. Que foi o que tava ali comigo em todos os momentos. Não me deixou. Muitas pessoas me deixaram. Porque também não suporta uma pessoa que só chora, só chora, só chora. E não quer mudança. Não, né? até quer mudança, mas não reage à mudança. Isso né? mesmo. Como Fala você assim, falou, as pessoas, seus amigos... Suas Se amigas afastaram. queriam abrir os seus olhos. Larga, mas você não queria. Ai, não vou mais fazer nada porque você não quer. Não queria mudança, não queria, né? Mas até no processo que eu estava sozinha, muitas pessoas me deixaram porque não suportavam me ver na dor. Tipo, não vai. Meus filhos olhavam e falavam assim, acho que minha mãe nunca vai sair disso. Tipo, muitos meses de cama. Tipo, trabalhava porque precisava de sustentar a família, né? Porque ficou pra mim. Como eu te falei, minha mãe também mora comigo e eu cuido dela porque ela também não tem renda. Então, ela depende de mim, minha mãe idosa. Meus filhos. Meu filho era de menor ainda, não trabalhava. Então, era tudo meu trabalho e o cuidado que o pai deles tem com eles. E o que aconteceu? Eu ainda tinha que suportar a depressão, não a depressão. Eu não estava com depressão, eu estava no processo de luto do divórcio, que leva em torno de 8 meses, que foi bem esse tempo que eu levei para ser curada. Em torno de 6 meses depois da separação, eu ainda esperava que eu fosse voltar ao casamento, ter restauração. Só que nesse tempo o Senhor usou muita palavra para dizer que foi livramento, que eu não deveria ter entrado nesse relacionamento, que eu não ouvia a voz de Deus. Uma das coisas que a gente tem que ouvir muito quando tá conhecendo alguém primeiro, se essa pessoa realmente está buscando a Deus, se ela realmente é aquilo que ela mostra. Levar um tempo para conhecer essa pessoa, para ver como que ela é com as outras pessoas, o que as outras pessoas falam dela, como ela te trata, não só o homem como a mulher também, né? Porque tem muitas mulheres que são abusadoras, que são narcisistas, que é uma das coisas que tem que estar em alta, né? Não é só o homem, mas também a mulher. Exatamente. A mulher, eu vejo que muitas que eu vejo assim, hoje eu consigo enxergar isso em muitos relacionamentos que você vê que fala, nossa, a mulher, ela é pior que o homem. Quando o homem é dependente emocional da mulher, eu vejo que é muito pior, é muito mais difícil de sair. E assim, eu falo, primeiramente Deus, e depois tem que sim olhar pra você e falar, será que eu não sou dependente emocional? Será que eu não tô idolatrando até um trabalho? Que pode ser, né? Isso. De colocar o trabalho na frente. Amizade, religiosidade. Também. Religiosidade não é Deus. Às vezes você tá sendo religioso e tá idolatrando a religiosidade e tá totalmente contra Deus, né? E é isso, eu falo, colocar Deus em primeiro lugar e observar. Que não é normal. Não é normal. Tipo, tá normal? Não tá normal. Não é normal. Ser agredida, nem verbalmente. Se a pessoa tá sendo assim, não sabe lidar com você, é grosseira com você, já observa. Já começa a ficar alerta. Lá no namoro, já fica alerta. Não coloca um tampão assim pra dizer, não, eu vou relevar isso. Não releva. Não. Sempre coloque pessoas que já têm uma estrutura familiar boa pra você analisar. Olha, me dá um feedback do que você acha. As pessoas pensam que casamento só é amor, né? Amor e tal, mas assim... Depende do que respeito, fala que é amor, né? Respeito, tem que ter o respeito, parceria, um respeitar o outro, um escutar o outro, né? Eu pela psicologia, eu aprendi que o relacionamento tem 3 princípios. Verdade, respeito e diálogo. Isso. A verdade está em quem? Jesus. O respeito está nele também. Isso. Aí fala, mas eu amo ele, mas tolero o abuso.
a Exatamente. violência, verbalmente. Eu falo também pros pais, né? Que meus pais eram muito distantes. Se eles tivessem uma intimidade maior comigo, meu pai tentou me avisar, mas ele era grosseiro, então eu tinha meio que um impedimento com ele, né? De aceitar o que ele falava. Na verdade, eu sempre falei, não, eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu, porque você abusa, você me machuca, né? Eu não aceito, você me machuca. Se ele fosse carinhoso, se ele conversasse, Desde ali da infância, né? Exatamente, desde a meninice. Eu ia ter, tipo, opa, vou olhar o que meu pai tá falando, minha mãe. Mas nenhum dos dois eram assim, eu tinha essa falta. Não dava exemplo. A minha avó materna falava muito, ela falava assim, você não é assim, por que você tá assim? No relacionamento, ela via os abusos que eu sofria, mas ela viu também minha mãe passando, então pra ela também era comum. Mas você não é assim, filha, por que você tá assim? Eu falei, vó, eu sei, eu não consigo. Não consigo ser diferente disso hoje. Me prendi, né? É isso mesmo. E é isso. Então, buscar Deus, né? Primeiramente, está num relacionamento abusivo, violento, busca Deus, escuta o Espírito Santo falar com você. E também, mas você quer ajuda também profissional, sim. Né? Vá ao encontro de uma ajuda profissional, uma psicóloga, para estar orientando você ali também. Não é isso? Como ela fez, né? Exatamente. Foi bem tarde, né? 20 anos não é pouco tempo. Fui Sim. descobrir isso muito tarde. Sozinha. E é difícil. Eu sou bem curiosa, então essa curiosidade me ajudou bastante. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Eu peço a irmã para estar orando, fazer uma oração, amém? Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu quero engrandecer o teu nome. O Senhor é digno de todo louvor, adoração. Tu és o único que pode nos libertar. Tu és o único Deus, não existe outro como o Senhor, Pai. Senhor, eu oro por cada vida, Senhor, que ouviu esse testemunho. Senhor, a minha intenção é de levar a libertação no nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, alcança essas vidas, liberta, tira, Senhor, as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, que elas verdadeiramente, tira, Senhor, a idolatria de colocar pessoas no coração dela, no altar do coração delas e te colocar como único na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço neste momento, Pai, e te agradeço, Senhor, por usar o meu testemunho, a minha vida, Senhor, para libertar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, né? Ficamos por aqui com mais testemunho. Amém. Bênção maravilhoso que Deus tenha falado ao teu coração, né? Através desse testemunho. Eu espero que chegue em muitas vidas, muitas pessoas que precisam, que estão nesse relacionamento abusivo, com violência, né? Que você tenha chegado aí, né, e despertado o seu coração, que isso não é normal. Então é isso, que Deus continue te abençoando. Amém. Foi um prazer a sua presença aqui, seu testemunho é lindo. E eu sei que vai chegar em muitos e muitos corações, muita gente. Intenção. Libertar pessoas, como eu fui libertada salvar, por testemunhos também. Curar. Exatamente. Isso mesmo, né? Amém. Que Deus continue abençoando e Deus continue abençoando você aí. E até o próximo episódio do Crente Podcast. Em nome de Jesus, te espero, hein? Até. R. Lens Produtora.